Shalom de Yoshua esteja com cada um dos irmãos. Mas alegria poder chegar até a casa do Eterno. Como diz a palavra, alegria-vos quando chegamos na casa do Eterno, de louvarmos, de engrandecer o nome que salva, nosso grande Salvador, Yoshua Mashiach. Estava meditando no meu banco ali, procurando alguma palavra para trazer nesta noite. E falando com o Eterno, como que é difícil nós estar com a nossa casa limpa, para receber o grande hóspede que é o nosso Mashiach em nossas vidas. Receber o Espírito do Eterno em nossas vidas. Por isso que a gente temos que vigiar, cuidar, todo instante, todo tempo, para que nós não caímos e decaímos, para que o Espírito do Eterno se afaste de nós. Porque por mínima coisa, por pouca coisa que a gente fazer, o Espírito do Eterno se afasta assim de nós. E o Espírito de Satã se encosta diante da gente e faz a gente fazer coisas que às vezes a gente nem queria fazer, mas por uma falta de vigilância, um tempo ali que você acaba deixando o Espírito de Satã se aproximar, a gente começa a fazer algo que inesperado. Davi, um homem conhecido como segunda corda do coração do Machia, um homem que buscava o Eterno de todas as formas. Ele buscava, ele cria, ele sabia que o Eterno estava com ele a todo instante. Mas chegou um determinado momento que ele deixou o Espírito do Eterno se afastar de ti. Ele deixou as coisas lá de fora entrar um pouquinho dentro dele. Começou a entrar no vinho e foi deixando. Foi parando de consultar as coisas do Eterno, foi parando de buscar as coisas do Eterno. E quando ele menos esperou, ele entrou num grande erro que ele já não tinha como mais sair. Muitos homens da palavra do Eterno também passou por essas dificuldades, passou por esses erros. E eles, quando caía no pecado, quando caía no erro, eles clamavam muitas das vezes o Eterno, pedia para que o Eterno tinha compaixão. O erro de Davi foi muito grave, porque foi um adultério e um homicídio. Muitos daqueles homens caíram em outros pecados que ainda teve o perdão do Machia. E o Eterno consolou. Mas aquele que estava arrependido verdadeiramente. Cada um de nós devemos buscar o Eterno todos os dias e nos arrepender de verdade, porque o Eterno ele nos cuida a todo instante. O Eterno ele nunca deixa de nos ouvir. O Eterno nunca deixa de ouvir nossas orações. Nunca deixa de nos cuidar, de nos livrar do mal do mundo. Enquanto nós estamos aqui na casa dele, tentando buscar ele, o Eterno está nos cuidando. Um pai, quando ele está com o seu filho, às vezes seu filho está brincando, ele vai cuidando do seu filho. Mas dependendo, quando o seu filho vai se afastando ou chegando um pouquinho mais longe, ele já vai chegando mais próximo, tentando cuidar um pouco mais, porque ele sabe que ele pode acontecer algo lá na frente com ele. Você falou do mar. O mar é interessante. Quando você entra dentro do mar, você entra numa direção, quando você vai ver, você está em outra direção, muito mais longe daquilo onde você entrou. E às vezes a nossa vida, se a gente não cuidar, a gente começa uma direção, quando a gente menos vê, a gente está em outra muito mais longe da palavra do Eterno, das coisas do Espírito do Eterno, da doutrina, dos mandamentos. Por isso que nós temos que cuidar muito, porque a corrupção deste mundo é muito grande, muito grande. E vai se aproximar da gente. A gente, quando o Eterno nos arrebatar daqui, diz a palavra que o Eterno vai levar nós num deserto. Esse deserto é para nos limpar ainda mais das imundícias deste mundo. Porque a gente não vai conseguir sair 100% dessa terra. A gente não vai conseguir. Mas o Eterno vai tirar os seus eleitos daqui. Vai tirar os seus eleitos para purificar essa terra. E a gente vai naquele deserto ali. E ali a gente vai viver num modo diferente. Ali a gente não vai conseguir nada de vaidade, de prostituição, de nada. Ali vai ser para nosso melhoramento, como irmãos, na fé, na comunhão, no espírito. Ali vai ser uma mudança em nossas vidas. Por isso que nós devemos cuidar esses dias que têm sido trabalhosos. Nós, chefes de família, precisamos cuidar muito isso. Sempre cuidar dentro de nossa casa, como nossas esposas estão andando, como nossos filhos estão andando. Porque Satã, ele cuida todos. Onde cada um pisa, onde cada um anda, como fala, como age.
Ele cuida todos nós. Aquele jovem rico ali, quando teve com seu pai, que ele queria a sua herança para aproveitar as coisas lá de fora. Satã conhecia o coração daquele jovem. E ele foi até seu pai. E seu pai deixou ele ir. Às vezes, muitos, a gente quando lê a palavra, acha até loucura. Mas seu pai sabia do ensinamento que trouxe ao seu filho. Mas quando ele foi, ele lembrou de todos os conselhos, de tudo que ele passou lá fora, ele lembrou dos conselhos do seu pai. E voltou rapidamente. Mas ele voltou humildemente, pedindo para o seu pai ser um dos seus servos, porque os seus servos também se alimentavam ali na mesa, juntamente com seu pai. Então, que cada um de nós, tudo que foi falado aqui, nós possamos buscar o Eterno e pedir a direção do Espírito do Eterno em nossas vidas. Pedir para que o Eterno nos dê a direção correta, para que nós possamos caminhar e viver corretamente conforme o Eterno nos quer de cada um de nós. E que o Espírito do Eterno sempre esteja em nosso meio, nas reuniões, onde nós estivermos, para que a luz estejasse em nós todo instante, que essa luz esteja brilhando em nós onde nós estiver, porque a gente vai chegar em certos lugares que a gente vai ser só nós mesmos, e em volta tudo é trevas, em volta as pessoas vão falar palavras mundanas, palavras torpes, vão falar palavras que não vai edificar a sua fé, não vai edificar seu espírito. Mas você vai precisar ser forte naquele momento, de louvar o Eterno naquele momento, de meditar em alguma palavra naquele momento. Porque vai chegar um momento que às vezes a gente vai conversando com as pessoas e as más conversações vai nos corrompendo ali. E a gente parar e falar, opa, pera aí, aqui não posso, tem que tomar a direção daqui. A gente tomar sempre a direção do Espírito do Eterno, do caminho do Eterno. Alicerçar na rocha tem que ser nosso princípio das nossas vidas. Sempre alicerçar na rocha que é o Mashiach, o Shua. As doutrinas, os mandamentos sempre estão em nossos corações. Onde nós estivermos, que os mandamentos, os 10 mandamentos devem estar nos nossos corações e nossos pensamentos, para nós nunca esquecer. Que as doutrinas também, para que quando a gente pensar em tropeçar, pensar em fazer qualquer coisa, a gente volte atrás. Opa, peraí, eu tenho que caminhar aqui nesse caminho. Sejamos a casa do Eterno. Então vamos deixar essa casa que somos nós, uma casa limpa, uma casa estruturada, para que o Eterno habite, fique conosco. Tem um louvor do nosso Mano de Jalma que diz que quando a gente deixar o Espírito do Eterno em nós, a gente vai ver a mudança. A mudança na nossa vida, a mudança na nossa família, a mudança no nosso viver. Às vezes você vai escutar tanta coisa, mas aquilo não vai te atormentar. Você vai deixar passar ali, porque aquilo não vai mais te atingir. O Espírito do Eterno, o Consolador do Espírito do Eterno, ele te consola ali naquele momento. Ele te agrada, ele te alegra. E você vai seguindo em frente. Se a gente olhar para os problemas da vida, a gente para no meio do caminho. Se a gente continuar olhando para as coisas que vai vir, a gente vai parar pelos caminhos, pelo meio do caminho. Porque o medo vai nos abatendo. O medo da morte, como foi falado aqui, vai nos abater. A gente vê os governadores do mundo de hoje, esses grandes homens no mundo de hoje. Muitas das vezes a gente começa a se preocupar, mas nós temos que confiar no Espírito do Eterno. No Mashiach, o Shua, que deu a vida por nós naquele madeiro. Vamos a cada dia nós caminhar. Vamos nos alicerçar. Vamos pedir para que o Eterno nos dê a capa que nós precisamos, o capacete, o sapato, a couraça, a espada. Vamos buscar essa palavra, examinar um pouco mais essa palavra. Os irmãos sempre têm mandado ali alguma coisa no grupo. Às vezes, muitos irmãos acabam não tendo tempo, às vezes sai correndo ali para ir até o seu trabalho, muitos se levantam muito cedo. E às vezes o irmão manda ali uma mensagem, escuta, ou ouve, ou lê. Porque às vezes aquela palavra que o seu irmão te manda pode te confortar em algum momento. Ou pode te ajudar naquele momento que você não esteja bem. O Espírito do Eterno, ele vai trabalhar em nossos corações a todo instante. Ele vai trabalhando, vai falando conosco. E a gente vai seguindo à frente. E vai terminando nossos dias bem. A semana passa rápido. Mas durante a semana vem tantos problemas. Que a gente, quando a gente dobra o nosso joelho e fala ao Criador, obrigado.
Obrigado por ter nos guardado e nos livrado. Obrigado por ter guardado nossos filhos. Obrigado por ter guardado nossos esposos ou nossas esposas. Obrigado, Eterno, por tudo. A gente se alegra porque sabe, o homem maligno, quando ele deita no travesseiro, ele se preocupa com os lá de fora, com medo de morrer. A gente tem visto tanta morte violenta pelo mundo. Mas quando a gente deita, eu mesmo quando eu deito eu me alegro, porque eu não preciso ter preocupação. Porque eu sei que eu estou ali com o Espírito do Eterno, o Eterno guardando a minha casa. E assim o Eterno tem guardado a casa de cada um dos meus irmãos. Não só daqui, mas de toda a comunidade. Que nós possamos orar sempre um pelos outros. E pedir para que o Eterno nos ajude a todos os instantes. Dentro da nossa casa, com nossos filhos, onde eles estiverem. Vamos pedir para que o Eterno nos ajude a cada dia. Quero apenas louvar o Criador também com mais um louvor. O louvor do nosso irmão Elias, o fruto do Espírito. Andai. Andai em espírito, em verdade, diante do Todo-Poderoso Yahushua Mashiach. A obra da carne nos sufoca, tira-nos fora da comunhão diária. Se for surpreendido em alguma ofensa, não se abala, confia naquele que te perdoou. Encaminhai o tão em espírito de mansidão, deixe Yahushua resolver sua questão. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé e mansidão. O fruto do Espírito é temperança, confiança, vigilância, temor, o eterno grande redentor. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, palavra de conforto que renova o coração. A árvore boa, o seu fruto é bom, assim é o bom filho que respeita o conselho do pai. A vigilância na vida do homem é tudo. Quando estamos vigiando, nada vai nos abalar. Yahushua, o Mashiach, o Todo-Poderoso, está de braços abertos, pronto para nos ajudar. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé e mansidão. O fruto do Espírito é temperança, confiança, vigilância, temor do eterno grande redentor. Fruto bom, fruto bom.
Aleluia. Aleluia. Os irmãos continuam orando por mim, pela minha esposa, minha filha. Possamos orar um pelos outros. Agradeço pela oportunidade. Em nome de Yeshua.